Livro Vem e Vê, Pedro Dong. Capítulo 1. Tema dessa semana: que Cristo cresça e que eu diminua. Parte 1. Meta de hoje: leitura das páginas 19 a 21. O verdadeiro profeta. Prosseguindo, no capítulo 6, vemos que o povo reconhecia que Jesus era o profeta. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 6,14. Entretanto, os líderes religiosos não o reconheceram como tal e quiseram matá-lo. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 5,18. Depois da morte de Jesus, Pedro levantou-se no meio dos judeus e deu testemunho de que ele era o Cristo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Atos 2:22. Pedro afirmou que Jesus era o Cristo porque suas obras foram aprovadas por Deus, obras que o próprio Deus realizou por intermédio dele. Diante do que foi exposto, está claro que Jesus é o profeta, o Messias, o Cristo. Louvado seja o Senhor. Eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João Batista veio com a missão de preparar o caminho do Senhor Jesus. Por seu modo de falar e agir, podemos perceber que João era humilde, pois afirmou que aquele que viria depois dele seria maior do que ele, conforme está escrito. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João 1, do 24 ao 28. João Batista deixou claro que ele era a voz do que clamava no deserto. E como já vimos, os judeus deveriam saber que depois dele viria o profeta, o Cristo. Eles, porém, não tinham um coração desejoso e receptivo para recebê-lo. João Batista tinha consciência do quanto era pequeno diante de Cristo, dizendo não ser digno de desatar-lhe as sandálias. No Evangelho de Lucas, vemos quem era João Batista e qual era sua função. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, ao redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. 1:76 ao 78. Ele era apenas o precursor, aquele que viria para preparar o caminho do sol nascente das alturas. Caro leitor, nós também precisamos saber quem somos e quem é Jesus. Como João Batista, também devemos reconhecer o quanto somos indignos diante do Senhor.